Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro acaba de fazer a sua leitura sobre a situação do país e nós no PSD não deixaremos de fazer o mesmo na intervenção que seguirá a este primeiro período de perguntas. Não obstante, queríamos dizer-lhe desde já o seguinte: o Governo chega a este debate num processo de degradação indisfarçável. O Governo está a colapsar. O Governo perde autoridade todos os dias. E o país já percebeu que nos momentos difíceis, nas contrariedades, o Governo não tem liderança, ou no mínimo tem uma liderança muito frágil. Este Governo teve sempre um Primeiro-Ministro frágil por falta de votos dos eleitores. Mas agora, este Governo tem também um Primeiro-Ministro frágil por incapacidade, por passividade, por falta de liderança. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor nunca teve autoridade eleitoral, mas chega a este debate com a sua autoridade política muito diminuída. Para nós, que somos oposição, isso não é propriamente um problema em si mesmo. Mas o problema é Portugal. Portugal é que está a perder tempo com este Governo. Portugal é que está a perder oportunidades com este Governo. E o Estado está a ser ferido, atingido nos seus pilares fundamentais. No pilar da segurança, da proteção e da defesa das pessoas e dos bens, e no pilar social, na saúde, na educação e nos transportes. Senhor Primeiro-Ministro, quando num incêndio, que Vossa Excelência disse numa entrevista televisiva que era 1 entre 156, morreram 64 pessoas e mais de 200 ficaram feridas, quando os membros do Governo dizem coisas diferentes sobre aquilo que se sucedeu, e quando organismos públicos, muitos deles debaixo da mesma tutela ministerial, se contradizem em público, quando o Estado, através do Governo, e depois até de uma proposta do PSD, não cria um mecanismo indemnizatório expedito ao serviço das vítimas, e sobretudo quando o Estado não conseguiu objetivamente, como o Sr. Primeiro-Ministro ali reconheceu, salvar aqueles que fugiam do perigo, o Estado colapsou. Sr. Primeiro-Ministro, e quando o seu sistema Ciresp, que o senhor criou, que o senhor decidiu, de que o senhor é autor, falhou no exato momento em que não podia falhar, o Estado colapsou. Quando há um roubo de armamento militar que ninguém consegue perceber nem explicar, mesmo quando o Governo, pela voz do seu regressado bombeiro de serviço, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, já tinha desempenhado essa função de bombeiro nos governos de José Sócrates e readquiriu agora essa função no governo de António Costa, mesmo quando o bombeiro de serviço apareceu, logo disse uma coisa e o seu contrário. Logo disse que esse roubo não afetava a imagem do país, para no momento seguinte dizer que afinal tinha um custo reputacional. E, Sr. Primeiro-Ministro, quando se assume como assumiu a gravidade da situação, quando se exoneraram 5 comandantes e se vem depois, com pompa e circunstância, não assumir responsabilidades, mas relativizar o assunto, quase que dizendo que é uma insignificância, Sr. Primeiro-Ministro, não se está a garantir, está-se a afetar
a dignidade das Forças Armadas. E está-se a instigar um modelo de desresponsabilização. Senhor Primeiro-Ministro, a sua cobertura política a esta confusão e o seu patrocínio à desresponsabilização também contribuem para o colapso do Estado. Senhor Primeiro-Ministro, quando o país, atónito, ainda está à espera do esclarecimento e das consequências da fuga do conteúdo de um exame nacional, quase que parecendo que não aconteceu nada, que não houve beneficiados nem prejudicados, o Estado não está a responder, o Estado está a colapsar, Sr. Primeiro-Ministro. Quando, há um ano atrás, o Primeiro-Ministro não tirou qualquer consequência política da conduta de membros do Governo que terão viajado a convite e por conta de uma empresa com a qual tinham uma interação no exercício de funções e um ano depois, pelos mesmos factos, aceita a sua demissão, é a liderança do Governo que é atingida, Sr. Primeiro-Ministro. É a liderança do Governo que é atingida, Sr. Primeiro-Ministro. Quando a cultura de mérito e de transparência das nomeações para cargos públicos é substituída pelo amiguismo, por consultores e escritórios que intervêm nos mesmos processos em lados opostos, é o sentido de Estado que está a colapsar, Sr. Primeiro-Ministro. Quando um Primeiro-Ministro acusa no Parlamento o seu antecessor de deixar fugir 10 mil milhões de euros para offshores, quando permitia que o fisco penhorasse casas para pagamento de dívidas e quando, tudo visto e inspecionado, se conclui que essa insinuação é infundada e o Primeiro-Ministro não tem a humildade e a hombridade de pedir desculpas públicas pelo erro, é a decência política e democrática que estão a colapsar. Quando os partidos que apoiam este Governo bloqueiam escandalosamente a descoberta da verdade sobre a situação na Caixa Geral de Depósitos, ouçam e reflitam, mesmo depois de haver decisões judiciais favoráveis ao Parlamento para aceder a informação relevante, mesmo depois de saberem oficialmente que o Ministério Público já detectou anomalias na concessão de crédito na Caixa Geral de Depósitos, mesmo sabendo tudo isto, PS, Bloco de Esquerda e PCP não têm vergonha em deixar essa investigação e esse escrutínio por fazer e juntam-se para o mais grave branqueamento político de que tenho memória no nosso país. E meço as palavras. Senhor Dr. António Costa, Senhora Deputada Catarina Martins, Senhor Deputado Jerónimo de Sousa, se vocês os três pactuarem com o encerramento antecipado da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, não só prestam um mau serviço à República, como são corresponsáveis por um comportamento cívico e político indigno da representação soberana do povo português.
E, finalmente, por falar dos três, quando o Parlamento aprova orçamentos e orientações de política financeira e depois não as executa e modifica-as até sem ter a coragem e a transparência de o assumir, quando corta a eito o investimento público que tantas vezes defenderam, quando faz cortes cegos e cativações que não é capaz de explicar nem de detalhar, e quando tudo isto decorre com os aplausos entusiásticos de Vossas Excelências, os senhores deputados que se sentam nessas três bancadas, quando tudo isso acontece, quando os senhores aplaudem um governo que faz o contrário do que aquilo que vocês aprovaram, é de facto a democracia que também está a colapsar, senhores Primeiro-Ministro e senhores deputados. E são as vossas intervenções também, senhores deputados. E, senhor Primeiro-Ministro, nós bem sabemos, no meio da degradação deste governo, é verdade que a economia cresce e é verdade que o desemprego baixou. Mas este governo é muito pouco responsável por isso. É muito pouco responsável. Não há, e eu desafio-vos a demonstrarem-no no debate, não há uma reforma estrutural, estruturante, que tenha contribuído para este crescimento, senhores deputados. Nem sequer a tão badalada devolução de rendimentos foi razão para o crescimento da economia. O nosso desempenho económico, senhor Primeiro-Ministro, explica-se essencialmente por três fatores. O primeiro, a herança financeira e reformista que este governo recebeu. O segundo, a conjuntura externa, que é excepcionalmente favorável. E o terceiro e mais importante fator é que lá fora, para lá do governo, para lá da vossa maioria, há uma comunidade de pessoas, de instituições, de empresas, de trabalhadores, de empreendedores, carregados de resiliência, de inovação e de competência. Não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas, senhores deputados. Não é o oportunismo, o populismo, o eleitoralismo ou mesmo o cinismo desta geringonça que respondem por estes resultados. O que vale a Portugal é o seu povo. Este governo, senhor Primeiro-Ministro, é um flop. E deixem-me terminar dizendo-vos, com este povo, com a força da nossa sociedade, com a conjuntura de 2016 e de 2017, com o governo que os portugueses escolheram nas urnas, eu não tenho dúvidas em dizer-vos e em dizer-lhe assim em especial, senhor deputado João Galamba, em dizer-lhe o seguinte: com a conjuntura e com a capacidade do país, se nós tivéssemos um governo reformista, Portugal era de facto hoje um país mais rico, mais próspero e mais justo. E isso, senhor deputado, o senhor não é capaz de desmentir. Obrigado. Senhor deputado Luís Montenegro. Ficou acertado entre a mesa e o Governo e os líderes dos grupos parlamentares com quem consegui falar, que nesta primeira intervenção se poderiam ultrapassar os tempos previstos, desde que descontassem nos tempos restantes. Foi isso que se passou com esta primeira intervenção do Sr. Deputado Luís Montenegro.